Olá, gente, tudo bom? Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre a programação neurolinguística, algumas noções de PNL que faz total diferença quando a gente é constelador familiar. Bert Hellinger, antes de fazer o trabalho de constelação familiar, ele se aprofundou em programação neurolinguística, ele se aprofundou em outros tipos de terapias, e inclusive no grito primal. Só que a programação neurolinguística eu vejo claramente quando eu fui a treinamentos com eles, a workshop com ele, que ele utiliza isso, sim, em vários momentos, tá? O primeiro momento que ele usa é perceber o que acontece com a outra pessoa. E para fazer isso, é chamado uma técnica da programação neurolinguística que é chamada de rapport, né, o espelhamento. E como é que acontece esse espelhamento? A gente precisa começar a praticar a partir de ontem, para a gente, quando estiver com os nossos clientes, quando estiver em grupo, a gente fazer esse espelhamento de forma inconsciente. Porque na programação neurolinguística acontece assim, a gente começa a aprender de forma consciente tudo aquilo que está no inconsciente. Então, a gente, para fazer um espelhamento, para fazer um rapport com a outra pessoa, a gente precisa estar prestando atenção, estar bem atento, e aí a gente vai praticando conscientemente o que está acontecendo com a outra pessoa. Depois, com algumas horas de prática, uma média de 1000 horas de prática, que a gente está ali fazendo o espelhamento, o rapport com a pessoa, ou seja, cada um tem o seu tempo, até que se torne esse espelhamento algo inconsciente, ou seja, automaticamente, quando você estiver em frente a uma outra pessoa e alguém vier procurar a sua ajuda, você automaticamente vai entrar nesse rapport, nesse espelhamento. E você vai ser capaz, até mesmo, quanto mais você praticar, de você perceber o que a outra pessoa está pensando. Por isso que algumas pessoas meio que têm um receio de conversar comigo, né? Porque elas têm esse medo de que eu vá identificar o que elas estão pensando. E isso acontece por quê? Vai acontecer com vocês também, tranquilo. Isso acontece por quê? Porque dentro dela, ela se sente culpada. Ela se julga. Então, a partir do momento que ela se julga, ela vai achar que eu ou qualquer outra pessoa vai julgá-la. E tem muita gente que já faz isso há muito tempo e não tem consciência que faz isso. Então, na programação neurolinguística, a gente começa a ter consciência que a gente já faz isso. A gente chegar perto do outro e a gente começar a fazer a respiração igual ao outro. E quando a gente vê, um tá chorando com o outro. Já aconteceu isso com vocês? Ou então a gente tá desanimado e encontra uma pessoa que tá alegre e de repente aquela pessoa não fez nada com a gente, mas a gente, quando saiu do contato daquela pessoa, a gente estava alegre também. Isso foi um espelhamento inconsciente. A programação neurolinguística ajuda a gente a fazer o quê? A gente a fazer essa ação de forma consciente, para que a gente obtenha a informação, para que a gente realmente possa contribuir para aquela pessoa. Porque se a gente não tem esse mínimo de empatia com o outro, é muito difícil a gente fazer um bom trabalho, tá? Então, uma primeira forma que a gente tem de entrar em rapport com a outra pessoa, de fazer esse espelhamento, é imitar o que ela está fazendo. Agora, sem ser chato, né, gente? Aí já é comédia, né? Não. Se ela botou a mão no cabelo assim, aí você vai e coloca a mão no cabelo assim. Se ela fala as mesmas palavras sempre, você vai e começa a repetir essas mesmas palavras sempre. Se eu falo, oi, tudo bom? E aí você fala também, oi, tudo bom? E aí já entra num rapport, né? Que também acontece também pronto, se ela bota a mão no nariz enquanto tá conversando com você, aí você vai e coloca a mão no nariz também, bem discretamente. E aí você vai entrando num rapport, nesse espelhamento, e aí cria uma confiança em você. A pessoa cria uma confiança em você porque ela sente que você tá junto com ela. Porque a pior coisa que a gente pode fazer enquanto consteladores familiares é o cliente chegar pra gente e achar que a gente não tá junto, que a gente já tá num julgamento ali pra ele. Porque a gente é ser humano, a gente tem um monte de filtro aqui dentro dessa cabeça que age inconscientemente. Então, às vezes, se uma situação aconteceu na nossa vida lá atrás, que uma pessoa com os beiços de Angelina Jolie tratou a gente mal, sabe o que é que acontece com a gente? Toda vez que a gente encontrar alguém com os beiços como o de Angelina Jolie, como daquela pessoa que tratou a gente mal, a gente já
cria um escudo. A gente se blinda, a gente já se fecha e já começa a implicar com aquela pessoa sem nem saber quem é aquela pessoa. Então, a gente, com a programação neurolinguística, vai criando consciência de que não é aquela pessoa, foi alguém diferente. Ficou lá atrás, no passado, aquela pessoa. De repente, aquela mesma pessoa que fez um mal a você, nessa mesma vida vai fazer um bem a você. Então, foi aquela situação lá atrás. Resolve isso dentro de você. Entende, gente? Tá certo? Então, o primeiro passo para a gente fazer o rapport, o espelhamento, é começar a imitar a pessoa. Agora, sem dar muito na telha, né? Sem ser chato, tá? Porque senão a pessoa vai se fechar e não vai mais conversar com você. Então, se ela tiver de braços cruzados, você fecha os braços cruzados, você cruza os braços também. Se ela tiver com as pernas cruzadas, você cruza as pernas também. Entendeu? Então, se ela der uma coceirinha, você faz a coceirinha também. E aí, a partir dessa prática, você vai começando a perceber o que é que acontece. E, enfim, o exercício final, depois que você já estiver bem, assim, quando você perceber que a pessoa colocou o nariz, você já colocou, eita, eu coloquei o dedo no nariz porque eu dei uma coceirinha no meu nariz, porque ela colocou também, aí você tá pronto para esse próximo passo, que é o quê? Respirar junto com a pessoa. Então, muita gente vai chegar aperreada, né? Ansiosa pela solução, e vai chegar de repente com a respiração quase parada. No modo econômico, que eu costumo falar, né? A pessoa respira no modo econômico. E aí, você vai fazer esse rapport, esse espelhamento, imitando a respiração da pessoa. E quando ela criar essa confiança em você, você vai perceber isso também através da sua percepção extrasensorial, que a gente vai desenvolver no decorrer do nosso curso, você vai colocar a sua respiração de tranquilidade, respiração profunda e tranquila. E aí essa pessoa vai começar a respirar também tranquilamente. E assim o centramento chega, e com esse centramento vai ser possível fazer essa constelação, vai ser possível acessar o campo quântico da pessoa. Ficou claro? Esse exercício para a gente fazer de rapport, de espelhamento, é uma das principais coisas que Bert Hellinger faz, que ele utiliza, na hora de fazer uma constelação, tá? E acontece muito da gente também, esses fenômenos assim, né, do corpo, ele mostra também quando a gente tá em um rapport profundo com a pessoa, que é o caso do bocejo. Vocês já perceberam? E a gente já viu muitas pesquisas dizendo, né? Quando uma pessoa no ambiente boceja, de repente todo mundo está bocejando. Isso é um rapport, espelhamento coletivo, que é poderosíssimo também, só que a gente faz isso de modo inconsciente. Enquanto consteladores familiares, a gente aprende a fazer esse tipo de espelhamento coletivo, esse rapport coletivo, de forma consciente. E a partir do momento que a gente for praticando, estando mais com mais pessoas, com mais grupos, mais pessoas diferentes, mais abertos, mais receptivos a tudo o que acontece ao nosso redor, mais rápido vai ser ao ponto de Bert Hellinger já fazer sessão de constelação familiar. A pessoa sentou 5 segundos ali para ele olha assim, escaneia, fala uma frase para a pessoa faz assim e está liberada. É fantástico. Isso aí é realmente disciplina na prática, tá, gente? A PNL, a Programação Neurolinguística, tem alguns pressupostos. O primeiro é que as pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si. É o famoso, o mapa não é território. Ou seja, o meu mundo é completamente diferente do seu, que é completamente diferente de qualquer outra pessoa. Ou seja, o mapa que eu tenho aqui, não significa que o mundo seja como esse mapa que eu tenho aqui. Então, as minhas crenças, o que eu vivo, como eu vivo, da forma que eu vivo, do que eu acredito em relação às várias áreas da vida, não significa que o universo lá fora seja igual. Não significa que você aí também pensa, sente, faz igual e vive a vida igual. E essa compreensão a gente precisa ter assim, bem no fundo da nossa alma. A partir do momento que um cliente chega, a gente não tem opinião mais sobre nada, a gente não tem filtro mais sobre nada em relação à vida. Ali é simplesmente uma alma em busca de alguma resposta, de alguma cura, de um próximo passo na vida dela. E às vezes isso surge
e outras vezes isso não surge. E o fato de não surgir também já é algo que acontece, que se transforma. Tá claro isso, gente? Então, mapa não é território. Sempre que vier na sua cabeça, na hora que você está fazendo constelação familiar, procura praticar isso no seu dia a dia, porque aí melhor você vai ficar. Se você vê alguém fazendo algo que você desaprova, que de acordo com suas crenças, aquilo é um absurdo, respira fundo e percebe, lembra, mapa não é território. Para aquela pessoa tá ótimo. E de repente aquela pessoa olha para você e não entende como é que você faz certos absurdos, que são absurdos para ela, tá? Então, mapa não é território. Segundo pressuposto da programação neurolinguística, ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter escolhas. Então, a gente sempre tá, na nossa vida inteira, escolhendo. A gente escolheu hoje se vai acordar pela manhã, se acordou à tarde, se acordou às 6, se acordou às 7, se acordou às 8, se acordou às 9, se acordou às 10. A gente teve essa escolha. Teve escolha se depois de acordar a gente ia tomar café ou ia escovar os dentes. A gente teve escolha se vai ver a aula ou se não vai ver a aula. A gente teve escolha se vai fazer a meditação ou não vai fazer a meditação. Então a gente sempre está escolhendo. A gente está no mundo de escolhas. Quando alguém fala assim, eu fiz isso porque eu não tive escolha, é porque a situação realmente é muito séria, porque é melhor ter escolhas do que não ter escolhas. Terceiro pressuposto da programação neurolinguística. As pessoas fazem a melhor escolha do momento. Então, uma mãe que abortou aquela criança quando estava com 16 anos, ela fez a melhor escolha daquele momento. Não adianta ela ficar se martirizando uma vida inteira, depois que de repente adquiriu informação, depois que adquiriu uma estrutura emocional melhor, e ela olhar lá para trás e ver que ela podia ter feito diferente. Não, a gente, o ser humano, faz a escolha no melhor momento, a melhor escolha daquele momento, com o conhecimento que tinha, com o contexto que vivia. Isso vale para tudo, para assassinato, para a pessoa que assassinou, para a pessoa que abusou sexualmente, para o que for. Seja lá qual for a situação, aquilo que a pessoa fez é a melhor escolha que ela tinha no momento. E tem muitas situações que a gente vê por aí, de vida, nos jornais, né? Que às vezes a gente se indigna, fica indignado, como é que a pessoa fez aquilo com o outro? Para um pouco, pensa, foi a melhor escolha que a pessoa pôde fazer naquele momento. Ela não podia fazer mais do que aquilo que ela fez. Ela é limitada. Todos nós somos limitados. Então, nós estamos fazendo o tempo todo o melhor que a gente pode fazer no momento. Daqui a 1 ano, pode ser que eu vá fazer um outro curso de constelação familiar e eu vou, de repente, fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Mas hoje, o que eu estou fazendo hoje é o melhor que eu estou podendo fazer no momento. Assim como as pessoas que chegaram até esse curso também são as melhores que podem surgir no momento, tá? Quarto pressuposto da programação neurolinguística. Temos todos os recursos disponíveis, ou seja, se eu tenho um objetivo na minha vida, se vem alguma ideia para eu fazer, algo para eu cumprir, isso significa o quê? Isso pressupõe o quê? Que eu tenho todos os recursos disponíveis. Os recursos são o quê? As capacidades. Se me vem para escrever um livro, me vem na minha cabeça para escrever um livro, isso pressupõe que eu tenho todos os recursos disponíveis. De que eu posso escrever, de que eu posso mandar para uma editora, de que eu posso vender o livro, de que esse livro pode chegar até as pessoas. Então, as ideias chegam à nossa cabeça quando a gente tem todos os recursos. E quando a gente toma consciência disso, é maravilhoso. Porque é só a gente buscar lá no nosso inconsciente esse aprendizado, essa forma de fazer isso que a gente está pensando, que a gente está imaginando, que veio para a gente fazer o que alguém pediu para a gente fazer e a gente quer fazer. Tá? Então, todos os recursos estão disponíveis. A gente é capaz de ser um Walt Disney, se assim a gente desejar ardentemente, porque todos os recursos estão disponíveis. E os recursos que não estão disponíveis, a gente tem como fazer o quê? O rapport, o espelhamento. De chegar para uma pessoa e perguntar para ela como é que ela fez e perceber como ela sentiu, como ela viu, como ela ouviu, para poder chegar até aquele estágio em que ela chegou. E isso não vai estar, eu não vou estar roubando de ninguém as qualidades dela, ela vai continuar com as qualidades dela. Eu só vou conseguir adquirir mais recursos, capacidades e comportamentos que eu gostaria de ter para alcançar o meu objetivo também, tá?
Quinto pressuposto da programação neurolinguística: todas as ações têm um propósito. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente vê nos telejornais, vê nas redes sociais coisas e a gente diz, nossa, que absurdo, como é que isso aconteceu? E a gente não para pensar que todas essas ações têm um propósito. E na constelação familiar, a gente percebe isso claramente, que se algo acontece, um fato isolado não é um fato isolado. Lembrei agora da questão da cidade de Mariana, né, onde teve a inundação que estourou lá a barragem e milhares de bichos e insetos foram mortos e desequilibrou o ecossistema. E 2 anos depois, eu vi uma notícia de que estava tendo um surto de mosquitos e de febre amarela por causa da morte dos sapos lá desse acidente, dessa tragédia em Mariana. Então, não existe fato isolado. Todas as ações têm um propósito. Então, algo sempre está acontecendo conectado com algo que aconteceu e que vai acontecer. Então, tudo tem um propósito. Então, às vezes a gente acha que tem uma coisa acontecendo na nossa vida muito ruim, muito desagradável, só que esse fato está conectado com um outro lá atrás e também, consequentemente, com outro lá na frente. E a gente não sabe, a gente não consegue ter uma visão geral. Porque se a gente fosse ter essa visão geral, a gente não fazia mais nada. Né? Se a gente fosse ficar acessando esse computador dentro da nossa cabeça, a gente não fazia mais nada. Estava só acessando. Uau, que incrível, olha só o que vai acontecer. Pá, 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 pá. Né? Então a gente vai vivendo o presente o máximo que a gente pode, confiando que tudo isso está acontecendo com um propósito maior. Os momentos bons e os momentos desagradáveis, tá? Sexto pressuposto da programação neurolinguística: todo comportamento tem uma intenção positiva. Não existe ser humano com cérebro que faz uma coisa, faz uma atitude dizendo assim, eu vou fazer isso só para ser ruim. Nem mesmo Adolf Hitler, tá? Adolf Hitler tem uma história que ele foi só um peão de um sistema gigantesco, de uma força muito forte que atuou por trás dele, né? Que a gente não vai entender tão cedo nesse mundo, porque tem muitos conceitos, muita informação perturbada, muito julgamento, e aí a gente realmente não sabe exatamente como fez isso. Mas ele tinha uma intenção positiva. Ele tinha uma intenção positiva quando ele fez todo o movimento da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha a intenção positiva que ele queria uma raça pura. Na cabeça dele, isso ia ser fantástico, ia ser maravilhoso. Os seres humanos iam ser mais fortes, iam ser mais viris, iam ser mais inteligentes. Na cabeça dele, uma raça pura ia proporcionar isso. Então ele tinha essa intenção positiva, de tornar a raça pura. Eu fui para um exemplo bem drástico, né? Qualquer exemplo na frente dele, a gente já entende assim, isso tem intenção positiva, né? Porque se Hitler tinha, imagine esse aí. Sétimo pressuposto da programação neurolinguística: a mente inconsciente contrabalança a consciente. Ela não é maliciosa. E na constelação a gente vê muito isso, né? Que certas atitudes, certos modos de viver, certas coisas que acontecem na vida das pessoas é consequência do que está lá no inconsciente. Só que a coisa continua acontecendo porque conscientemente uma está apoiando a outra. E a partir do momento que a gente toma consciência e começa a tomar novas atitudes, mudando a frequência, mudando os comportamentos, essa mensagem chega lá na inconsciente. E as duas trabalham juntas. É como aquela imagem que é bem conhecida, né, do iceberg gigante. É um iceberg só. Só que o inconsciente é a parte submersa do iceberg e o consciente é aquela pontinha que está lá em cima, né, do iceberg. Então, é uma coisa só. Oitavo pressuposto da programação neurolinguística: o significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a resposta que obtém. Por que às vezes a gente se depara com uma pessoa, alguém chegou pra gente e falou, olha, o fulano é assim. E aí quando a gente conhece o fulano é assado. Por quê? Porque o fulano se comunicou comigo de acordo com o que eu comuniquei para ele. E o fulano se comunicou com aquela outra pessoa de acordo com o que ela comunicou para ela. Então, às vezes a gente conhece uma pessoa e se for pegar o depoimento de cada outra pessoa que conhece essa pessoa que a gente conhece, a gente vai se admirar. Gente, eu não sabia que ela era assim, não. Por quê? Porque toda comunicação é resultado de uma
comunicação, tá? O que eu falo aqui para vocês, essa parte da Daniela que vocês recebem de mim, vocês atraíram a partir da comunicação que vocês emitem, que a comunicação não é só a boca que fala. O corpo comunica, a nossa mente dentro da nossa cabeça comunica, que é o chamado diálogo interno. E de acordo com o nosso diálogo interno, a gente comunica para fora também. O que a gente ouve comunica, o que o nosso corpo gesticula comunica. Então, tudo está se comunicando o tempo inteiro. E essa comunicação acontece, o resultado que a gente tem dessa comunicação é de acordo com o que a gente está colocando através desses vários canais de comunicação, tá? Nono pressuposto de programação neurolinguística é mente e corpo formam um sistema. Gente, não adianta se iludir achando que o corpo está separado da mente, né? Que eu penso aqui uma coisa e não vai acontecer nada com o meu corpo. Ao contrário, o nosso corpo é justamente reflexo do que a gente está pensando. E Tony Robbins é genial quando ele fala que o nosso corpo pode mudar o que está na nossa mente. Por isso que no treinamento dele, ele coloca todo mundo para se abraçar, porque o corpo, quando faz o abraço, ele joga hormônios para a mente que joga para todo o corpo. Então se torna uma roda gigante bem gostosa, né? Então durante o treinamento dele, ele coloca muito a gente para pular, porque os pulos faz com que o corpo mande mensagens para a mente. Então ele fez esse sentido inverso, né? Porque muitas teorias da reprogramação mental coloca que o que a gente pensa, a gente realiza, né? O que a gente pensa, coloca fisicamente. E ele encontrou essa forma de ensinar pra gente que nossa postura, pronto, tem essa postura aqui da Mulher Maravilha, que se ficar 1 a 5 minutos, a gente já muda o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Já começam a chegar mais pensamentos positivos. Por quê? Porque o corpo está conectado com a mente, de acordo com esse pressuposto da PNL. Você pode experimentar. Fica assim, agora, para baixo, olha para baixo e percebe como são os pensamentos que chegam. Já dá um desânimo, né? Já vamos desligar esse vídeo, tô cansada. Trabalhei a vida toda, trabalho o dia todo, aí não consigo o que eu quero e as coisas são tão difíceis para mim. Esses pensamentos são automáticos. Agora, pose da Mulher Maravilha, do Superman. Mãos na cintura, coluna erguida, cabeça ereta. Para melhorar ainda mais, olha para cima. Já dá vontade de sorrir. Já começam a vir pensamentos. Que massa! Como eu tô feliz de estar gravando essa aula para vocês. Como eu tô feliz de vocês estarem assistindo essa aula. É fantástico. Nossa, a vida é muito boa, é muito maravilhosa. Perceberam? É isso que acontece. A mente é maravilhosa. 10º pressuposto da programação neurolinguística. Se quiser compreender, haja. Não existe compreensão sem ação. Já dizem os filósofos, que são vários, que falam de diversas formas diferentes, de que o sábio é aquele que vai lá e faz. Não fica só no campo das ideias. Ele vai lá, faz, vê o resultado e assim ele aprende. Esse é o pressuposto. Se quiser compreender algo, haja. Por muitos anos da minha vida, eu fiquei esperando ficar mais preparada para começar a agir. Até que eu me deparei com esse pressuposto da programação neurolinguística. Eu não precisava saber de tudo, de ler todos os livros do mundo para começar a agir. Foi aí só que eu comecei a agir mais massivamente em direção ao que eu imagino para a minha vida, o que eu imagino para a minha família, para os meus filhos. Então, realmente, as coisas começaram a rodar mais, porque antes não saía nada do lugar, parecia que eu estava com o freio de mão apertado, sabe? Quando você está com um carro e está no freio de mão apertado? Pois é quando a gente estuda e não age, não comprova o que a gente está estudando. E quando a gente começa a agir e comprovar o que a gente estudou e verificar que aquilo pode acontecer de várias formas, a gente tira o freio de mão e a vida da gente começa a andar, tá certo? 11º pressuposto de programação neurolinguística. Se uma pessoa pode, as outras também podem. Então, se você conhece alguém que fez algo que para você é muito grandioso e você gostaria de fazer aquilo,
não significa que é para você ter inveja ou algum sentimento negativo. Significa que você também pode. Se você admira aquela pessoa e você quer fazer algo igual o que ela fez, você vai atrás. Primeiro vai atrás de saber com ela como foi que ela fez. Nossa, eu já fiz isso com muitas pessoas. Já cheguei e perguntei, mas como foi que você fez? E pesquiso e pergunto, e as pessoas, por incrível que pareça, sempre estão disponíveis para dizer exatamente o que elas fizeram. Porque como elas sentem esse nível de satisfação enorme, elas querem que mais pessoas sintam essa satisfação. Não conheço ninguém que alcançou um nível de satisfação e plenitude na vida que diga assim, não, a satisfação e a plenitude na vida é só minha, não vou dizer mais para ninguém. Não, todas elas dizem, vem, vou te dizer o caminho e você faz, estou torcendo por você. É maravilhoso. Então, se uma pessoa pode, todas as outras podem. Todo mundo é capaz. Se o que você faz não funciona, faça outra coisa. Esse pressuposto aqui me conduz em muitos momentos da minha vida, com o meu filho de 5 anos. Eu estou aqui fazendo uma coisa, ele vem e chama a atenção, eu dou uma resposta. Não funcionou, ele continuou aqui, parararará. Aí eu vou e dou outra resposta. Eu dou outra resposta, faço outra forma, e aí haja criatividade, né? Tem exercícios da programação neurolinguística que ajudam a gente a expandir essa criatividade que vai dando ideias para a gente fazer em determinadas situações. Mas esse exemplo é o mais prático do meu dia a dia. O meu filho de 5 anos querendo a minha atenção, querendo que eu esteja disponível para ele o tempo todo. Claro que tem uma constelaçãozinha aí, né? Mas quando ele chega para mim, eu tenho uma ação. E se essa ação não funciona, ele volta para mim de novo. E aí eu faço uma outra ação. E assim vai, até que tem uma ação que finalmente funciona e ele fica em paz e eu fico em paz. Então, nas situações que acontecem na nossa vida, muitas desagradáveis se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. E a gente, as mulheres, eu não sei, no dia da TPM arranca os cabelos. Não acredito que de novo essa situação. Porque a gente está fazendo as mesmas coisas. E vão ser 100 anos, vão ser 200 anos, 1000 anos fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. A partir do momento que a gente pede a nossa parte criativa, que está aqui disponível para a gente, me dá ideias de como eu fazer diferente para ter resultados diferentes, vai chover na sua horta, meu querido, minha querida. 13º pressuposto da programação neurolinguística é: não existe fracasso, somente feedback. Então, a gente aprendeu que se a gente faz uma coisa e deu errado, a gente fracassou. Fracassado. No filme americano é que tem, né? Os caras que fazem bullying. Loser, loser, loser. Não existe fracasso. Não existe fracassado. Existe feedback. Então, quando a gente caminha, quando a gente começa a andar, é bebezinho, a gente começa a andar. Aí a gente levanta, começa a levantar, dá o primeiro passo, puf, cai. Alguém fala pra você, fracassado, loser, loser. Não. Vai, levanta, tenta mais uma vez. E aí a criança, se a gente tivesse acesso, né, o que passa ali na cabeça do bebezinho, que tudo é diversão, tá aprendendo a andar. Ele sabe que não existe fracasso. Só o feedback. Então, algo processo ali, ele diz, eu pisei desse jeitinho, vou levantar de novo, vou pisar de outro jeito. E aí ele vai, sabendo que não está fracassando, não tem ninguém dizendo ali que ele é um fracassado, um perdedor, porque não aprendeu a andar no primeiro passo, e aí aprende a andar. Então, não existe fracasso, existe feedback. Uma coisa também da programação, esses são os pressupostos da programação neurolinguística. E uma coisa que a gente tem que estar atento também da programação neurolinguística é a fazer uma leitura da pessoa, né? Se a pessoa é mais auditiva, visual ou sinestésica. Quando a pessoa é visual, ela quer falar muito. E às vezes a pessoa é tão visual e chega ali do seu lado como sua cliente e você precisa deixar ela falar um pouquinho. Às vezes tem sessões individuais que, quando eu percebo que a pessoa é visual, eu permito que ela fale. Permito que ela fale porque ela precisa falar tudo aquilo. É uma característica da pessoa visual.
E, geralmente ela, né, ela abre os olhos assim para ver tudo melhor, sabe? E ela consegue ver quando você diz para ela fechar os olhos. E isso é maravilhoso nas constelações individuais, quando a pessoa é visual, aí já é a outra nuance. Porque quando a gente pede para fechar os olhos e a meditação, as imagens mentais vêm claramente para ela, é muito mais simples direcionar quando a pessoa é visual. Tem a pessoa auditiva, que é aquela pessoa que vai se deixar ser conduzida mais facilmente a partir da sua voz, né? A partir das meditações guiadas. Então, a auditiva, ela gosta de música, ela não consegue ver o que você está fazendo, mas ela consegue perceber, ouvir todos os sons. E eu não era auditiva antes, só que com o decorrer do processo eu precisei desenvolver essa parte auditiva. Tanto é que o som dos cachorros, o latido dos cachorros de madrugada me acordam à noite, né? Por quê? Porque minha audição foi super trabalhada para justamente abrir os canais extrasensoriais. Como todo mundo fala, também eu acho que devia ser um pressuposto da programação neurolinguística, é que sempre existem os prós e os contras. E o que importa é que você siga aquilo que você sente o chamado. Não se deixe amedrontar pelos problemas que vão chegar, porque sempre vão ter as coisas boas e as coisas ruins de qualquer situação na nossa vida, de qualquer decisão que a gente tome na nossa vida, tá? Então, o auditivo, ele gosta de ouvir música, ele gosta de ouvir sons, né? Gosta de tocar instrumentos musicais. Então, por isso que às vezes eu coloco tambor, né, para as meditações, porque ajuda a acessar mais o auditivo. E o sinestésico é aquele que sente muito. O sinestésico, quando ele chega para fazer uma sessão individual, ele já começa a conversar para você olhando para baixo, porque quando ele está olhando para baixo, ele está se lembrando de todo aquele drama. Como ele é muito sinestésico, ele sente muito as situações, cada situação de vida que aconteceu na vida dele. Então, o maravilhoso de trabalhar com o sinestésico é que aí a gente consegue recuperar as sensações boas da vida dele, cata na história de vida dele as situações boas para preencher ele de sentimentos bons, né? A gente faz uma ressignificação, que é outra técnica da programação neurolinguística, que é ressignificar. Que na maioria das vezes eu vou disponibilizar um vídeo para vocês que eu falo sobre ressignificar crenças, né? E promessas que a gente se fez quando era criança e está carregando até hoje na nossa vida. Essa é outra forma da gente limpar também. Então, gente, essas são as noções de programação neurolinguística até agora. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente que a gente pode se aprofundar mais um pouco nesse tema que é bastante abrangente e importantíssimo para nós, consteladores familiares. Um beijo para vocês, amo vocês. Muito obrigada.